Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de este canal de YouTube, en el que estamos otra vez en la maquinaria, el profesor Xavier Marcuello Servos de Zaragoza, que es el alma mater del proyecto, y yo mismo, Antonio López Peláez, ya me conocéis, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED, y estamos en este canal de YouTube, que tenemos muchos suscriptores, que os esperamos siempre con alegría para hablar de trabajo social digital. En esta sección de entrevistas hemos trabajado, han hablado con nosotros, los tenéis en la web colgadas, pues desde Ana María Campanini hasta Héctor Luis Díaz, trabajadores sociales de Italia, de Estados Unidos, y hoy en día, pues hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a una autoridad, ¿no? Tener con nosotros a una persona que es eficaz, que es eficiente, con una experiencia en trabajo social muy potente y que además es profesor titular y director del programa de doctorado del ISCTE, que es una universidad estupenda en Lisboa, donde está desarrollando una labor crucial en la potenciación del trabajo social y también de la parte digital en Portugal y a través de sus proyectos y contactos pues con toda su red europea y con toda la red brasileña. Se llama Jorge Manuel Leitao Ferreira y bueno, y aquí lo tenemos con nosotros. Como esto es un canal de YouTube que queremos que sea internacional, yo le voy a preguntar en español y Jaime también, y él va a responder en portugués. Y así tenemos esta doble dimensión de personas ibéricas que se van bien, pero con la riqueza de dos idiomas. Entonces, bueno, Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Antonio, Jaime. Buenos días para todos los que están acompañando el programa de vuestro YouTube sobre el trabajo social digital. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. Buenos días o buenas noches, porque vete a saber a qué hora lo escucha esto. Nosotros estamos grabándolo en pleno mediodía, que también es una hora que está ahí, en la mitad. Claro, es una hora muy apropiada porque así de camino que ya hemos trabajado, tenemos este momento de desconexión y de conversación interesante y después volvemos a trabajar, que es lo que hay que hacer. Bueno, Jorge, cuéntanos, por ejemplo, en todo este proceso de la pandemia, ¿cómo has visto el servicio social y la parte digital allí en Portugal? Bien, todo este proceso de pandemia que apareceu em 2020, logo no início de 2020, vamos quase fazer um ano do coronavírus, todo um programa, toda uma organização se é modificado, alterado e adaptado a uma nova realidade. E aqui a palavra de adaptação é uma palavra muito importante nos tempos atuais, porque não foi só adaptar metodologias, não foi só adaptar plataformas de intervenção, foi também uma adaptação dos serviços, das políticas, das orientações mais científicas, uma adaptação do profissional a uma nova exigência, a uma nova realidade que lhe foi imposta por algo desconhecido. Neste caso, por um problema de saúde, um problema sanitário para o qual não havia uma resposta efetiva e um esclarecimento efetivo. Este problema e esta crise sanitária trouxe com ela de imediato uma crise social, uma crise cultural e uma crise económica e financeira que está a agudizar-se atualmente em todas as comunidades do mundo. E, portanto, não é um problema apenas nacional, de um ou de outro país, é um problema internacional e isto traz aqui desafios importantes a vários níveis. Desafios à globalização, desafios à internacionalização, mas também desafios a uma solidariedade mais construtiva e mais co-construtiva na sociedade do século XXI. Este problema trouxe uma necessidade urgente de adaptarmos os modelos educativos, e de facto eu estou muito ligado à educação há 30 anos, que estou ligado à formação em trabalho social e à investigação neste domínio e à gestão universitária, e de facto em poucos dias tivemos que transformar o presencial
numa formação digital. E ainda bem que tínhamos já alguns conceitos, já tínhamos algumas bases, e aqui um importante significado dos contributos do professor António Lopes nesse domínio, do e-social work e do trabalho social digital, que foram importantes para transformar essa aula presencial em aula digital. E numa aula digital que trazia conteúdos, não era uma aula digital apenas de conversa ou de gastar o tempo, passa a expressão. Era uma aula de conteúdos adaptados do ponto de vista teórico, prático e instrumental. E esse foi um desafio enorme, tanto na perspectiva do estudante, como na perspectiva do professor, como na perspectiva da universidade. Mas também trouxe aqui um reforço extremamente significativo do meu ponto de vista. Foi, de facto, valorizar o modelo de formação Bolonha. E muitas vezes ouvimos críticas a este modelo Bolonha. Mas Bolonha trouxe consigo a centralidade da aprendizagem e do ensino no estudante. E aqui, numa formação à distância, numa formação híbrida, em que temos o presencial e o digital em presença, de facto, esta orientação de Bolonha foi extremamente significativa, foi extremamente valorativa para nos centrarmos no desenvolvimento de competências. Competências teóricas, competências práticas, competências instrumentais na formação dos novos recursos humanos para a sociedade. Jorge, una pregunta. Dentro de este planteamiento, claro, como nos cuentas, reacciona la universidad, reaccionas tú, ¿no? Reaccionáis todos vosotros actualizando las competencias digitales, procediendo a un modelo híbrido, volcando en el estudiante la capacidad de respuesta que se supone que el programa de Bolonia va a generar en los estudiantes como modelo de aprendizaje. Pero mi pregunta es, a la vez, ¿qué pasaba en los servicios sociales, en la práctica profesional? ¿Tú notabas que ya había una tendencia hacia lo digital o seguía el modelo tradicional y lo digital pues era inexistente y ahora de repente también los profesionales se han vuelto a ver necesitados de introducir esas tecnologías para atender a los ciudadanos? Sim, é uma boa pergunta, porque de facto este problema, esta questão social do século XXI trouxe também à clarificação das fragilidades do campo profissional. E o campo profissional tem aqui muita fragilidade no uso da tecnologia e no uso de novos métodos e novos modelos de intervenção social na atualidade. Continuamos a observar métodos conservadores, métodos tradicionais e métodos muito baseados no fecho da relação individual entre profissional e utente ou pessoa que é acompanhada. E de facto, eu tive este tempo alguma experiência neste domínio, portanto, logo na primeira fase da pandemia, em 2020, entre março e junho, um trabalho de ter 120 estudantes em práticas, em estágios, nas organizações, estudantes finalistas da licenciatura em Trabalho Social e portanto, que era um estágio de finalização da aprendizagem de competências para a profissão como assistentes sociais. E a primeira reação dos serviços e dos colegas que os acompanhavam nas instituições foi: não temos condição para dar continuidade ao estágio, não temos condição para realizar estas práticas. E aí eu coloquei-me em campo, marcando reuniões sucessivas, semanais e às vezes mais do que uma semanal, com estes profissionais e estes estudantes. E ao fim de 2 semanas, de facto, eu tinha conseguido motivar estes profissionais a olharem para alternativas a uma prática profissional. Olharem para outras potencialidades que iam suprimir a necessidade da intervenção presencial e a olharem para o digital como uma fonte alternativa.
E aí tínhamos estudantes da geração robótica, neste momento, uma geração que nasceu com a tecnologia, e esses estudantes começaram a ser eles mais o suporte desse profissional para a sua transição para o digital. E foi extremamente interessante chegar a junho e concluir de que os estágios realizaram-se, tiveram um bom desenvolvimento, uma boa avaliação, uma boa aquisição de competências para o exercício da profissão e também ouvir da parte dos assistentes sociais que estiveram envolvidos, fizemos uma aprendizagem, desta vez, nós com o estudante e não o estudante connosco. Portanto, foi o estudante que trouxe para o serviço a tecnologia, foi o estudante que nos ajudou a entrar nas plataformas digitais e que vimos algumas rentabilidades e algumas valorizações importantes para darmos continuidade ao trabalho profissional. E, de facto, isso foi interessante verificar aí uma mudança de atitude, uma mudança de olhar, mas também, ao mesmo tempo, uma angústia, que é, nós precisamos de aprender mais e precisamos de aprender depressa para nos atualizarmos e para estarmos perante as necessidades das pessoas, dos servicios y das poblaciones. Mira, te quería preguntar al hilo de lo que dices, Jorge, y retomando lo que ha dicho Antonio, hay una cuestión de fondo que es lo que la Unión Europea llama la transición digital. Y no necesariamente el niño, el joven, el adulto que ha nacido en este contexto ya de sociedad llena de cachivaches electrónicos, no necesariamente los controla, los domina y los entiende. Y yo creo que, ¿te parece a ti que desde el trabajo social, desde lo que a nosotros nos ocupa, tenemos ahí un reto de introducir en la transición digital que reclama la Unión Europea el peso de lo social? Porque tú lo que acabas de decirnos es que se descubre, se ve como unos jóvenes se adaptan a las prácticas, son capaces de ponerse, pero quizás lo estamos haciendo de una manera que necesita también de esa aportación crítica del trabajo social de siempre, ¿no? Que el trabajo social no solamente es engrasar el capitalismo para que siga teniendo sus propios contradicciones, ¿no? Es un mecanismo crítico que también habrá que hacerlo en este contexto de capitalismo digital o de... Fíjate los problemas que tiene ahora la protección de datos, el capitalismo de la vigilancia. Entonces, bueno, no sé, quizás es una conversación un poco más larga y que para nuestra audiencia pues nos emplaza a otra conversación o a otra entrevista, ¿no? Pero no sé qué te parece todo esto desde Portugal. ¿Cómo lo ves tú, esta idea de transición digital que la Unión Europea nos está poniendo encima de la mesa? Eu creio que a transição digital é uma urgência e é uma obrigação de todas as profissões, de todos os serviços e de todos os países neste momento. Porque esta transição digital permite criar uma maior abrangência de públicos, permite criar uma maior justiça social e também permite criar uma maior igualdade no acesso à informação e a outros bens essenciais à vida humana, principalmente no âmbito dos direitos humanos e dos direitos humanos digitais, fundamentalmente. Eu penso que, para tudo isto, a nível do serviço social e do trabalho social, eu penso que é necessário afrontar a sua dimensão conservadora e muitas vezes fechada num período emergente e que não soube olhar um pouco para a evolução e o progresso da sociedade atual. Hoje, o trabalhador social intervém com populações esclarecidas, com populações qualificadas, com populações informadas. E, portanto, isso requer uma nova dimensão de análise, uma nova dimensão de agir profissional e uma nova comunicação. E eu penso que aí há competências, portanto, eu estou envolvido num projeto neste momento de análise da interprofissionalidade a nível dos serviços sociais
de proteção à criança a partir da análise de equipas multidisciplinares, e a primeira fase da investigação que está concluída, o que nos diz é que não se ensinam nas universidades competências interprofissionais, não se aprendem competências interprofissionais para atuação em equipa multidisciplinar, e a nível dos serviços sociais, o resultado que temos é que os profissionais entrevistados apenas consideram interprofissionalidade quando fazem uma reunião de equipa, e não mais do que isso. Ora, há aqui uma série de questões que se levantam, que é: como é que nós abordamos metodologias colaborativas hoje? Como é que nós intervimos em metodologias colaborativas digitais? Como é que nós reconhecemos o outro como um parceiro na nossa intervenção profissional? Como é que nós damos voz ao outro para participar por iniciativa própria na intervenção e nos programas sociais? E depois também há aqui as dimensões da comunicação, a literacia técnica. Nós hoje, nesta transição digital, precisamos de ter uma nova aprendizagem de literacia técnica e literacia profissional no serviço social. Nós precisamos de saber, entender e de comunicar com a diversidade das ciências, com a diversidade dos saberes, numa linguagem técnica digital, e não apenas só numa matriz do serviço social clássico ou do serviço social mais conservador. E aí nós temos hoje uma proposta aprovada, que vai entrar em funcionamento em setembro próximo, de uma pós-graduação sobre ação social digital. E nesta pós-graduação da ação social digital, que vai abranger públicos de multidisciplinaridade, várias disciplinas, também integra o serviço social na formação, a sociologia da comunicação na formação e a ciência de dados na formação. Portanto, são as 3 áreas envolvidas nesta pós-graduação, que eu espero que traga contributos para o desenvolvimento desta dimensão tecnológica no serviço social, no trabalho social. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Para todos los que nos escucháis, daros cuenta de cómo nuestros colegas portugueses están en la línea de frontera y de innovación más fuerte, ¿no? La verdad es que es... Claro, por eso creamos este ámbito de este canal de YouTube, porque el trabajo social digital, el servicio social digital, como se dice en Portugal, es fundamental. No solamente como tecnología para ayudar, sino porque nuestras relaciones sociales han cambiado y la acción social está cambiando. Y nuestro mundo ha cambiado. Entonces, en este sentido, muchos de nuestros presupuestos, formas de intervenir, pues están quedando obsoletas, y quizás esto de la pandemia ha reforzado este cambio, ¿no? Tú, realmente, sin la pandemia, la digitalización hubiera ido más lenta en Portugal, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves? Sabes que, de momento, estamos um pouco num período mais de reflexão sobre todo este processo, sobre todo o formato de políticas, sobre todo o formato de funcionamento das organizações, o formato da intervenção. Há um pouco um desnorte neste momento em termos do país e da área social, motivado por várias razões. Por um lado, pelo aumento do número de situações de casos infectados, o aumento do número de mortes, de óbitos, os hospitais e o serviço de saúde no limite, os serviços de apoio às pessoas maiores no limite, e depois um problema muito sério, que é, de facto, a insuficiência de recursos humanos. Portanto, os recursos humanos são insuficientes na atualidade. E aqui uma grande crítica que é preciso fazer, desenvolver, que é, de facto, durante décadas, todos nós, nos nossos países, assistimos ao controle de vagas de formação nas universidades.
E, portanto, as universidades estiveram sempre com vagas limitadas de admissão de estudantes para fazer formação em áreas que agora são extremamente necessárias e são urgentes. E não se faz formação de um profissional em meses. Portanto, leva anos a fazer. E, portanto, esse é um outro problema que está associado. Não é apenas um problema financeiro, não é um problema económico, mas é um problema de recursos humanos e é um problema educativo e é um problema social e cultural, penso eu, que está neste momento em grande análise, em grande debate e que merece ser aprofundado. E o serviço social, eu penso que de facto tem que desenvolver mais a sua reflexão analítica e interpretativa sobre a realidade social presente, mas também ter uma dimensão preditiva de olhar para o futuro. E não pode pensar apenas que vai pensar agora para atuar amanhã. Esta dimensão preditiva em trabalho social tem que ser olhada para daqui a 5, a 10, a 15 anos, que é o período do grande impacto de tudo isto na sociedade futura. É o impacto no desenvolvimento económico, social e humano das próximas gerações. E, portanto, o serviço social tem que olhar para esse futuro, que é que novas metodologias vamos ter que reinventar, que trabalhar, que nova investigação vamos ter que produzir para criar as bases fundamentais para uma intervenção sustentável e para uma intervenção que responda verdadeiramente às necessidades humanas e à cidadania social como um projeto coletivo. Penso que é esse o grande desafio que está colocado a todos nós e a toda a sociedade, e não um olhar restritivo para o imediato, para o instantâneo, para o momento do presente. Acho que o futuro merece uma grande atenção da nossa parte. La verdad es que, Jorge, me encanta lo que dices, porque ya para estos vídeos nuestros que duran 15 minutos, 20, la verdad es que se queda todo el mundo con ganas de seguir escuchándote, ¿no? Pero es muy importante lo que acaba de decir Jorge, yo lo recuerdo, lo repito para todos, ¿no? La tecnología no es simplemente un mecanismo más para seguir con una política de austeridad, reduciendo costes. No es un mecanismo más para hacer más trabajo con menos gente. Es un cambio radical de modelo y necesitamos gente formada, necesitamos darnos cuenta de las nuevas oportunidades y de los riesgos que emergen, como la desigualdad de acceso digital, como la brecha digital, etcétera, y ver en qué medida el trabajo social y los servicios sociales pueden tener los mejores profesionales para abordar de manera distinta, basándose en nuestra experiencia, pero con las nuevas metodologías, ese proceso, esas interacciones, esos cambios de una vida que ya es digital y que, por ejemplo, cualquier usuario ya se relaciona con la administración digitalmente y puede tener determinadas barreras. Entonces, con esta idea, pues que concluimos esta entrevista, Jorge. Muchas gracias por señalar que lo importante es ser capaz de organizarnos de aquí a 5, 10, 15 años, de pensar en esa revolución digital de manera estructural. Antonio, y bueno, perdón. Revolución ya no, porque la revolución ya fue. Ya. De acuerdo, sí, es que ya es lo más común, ya era revolución hace 30 años, hoy en día ya es evolución, ni tan siquiera, o involución, porque hemos pasado del Internet libre a la sociedad de la vigilancia, ¿no? En fin, todos estos temas os animamos a seguir con nuestro canal de vídeo de YouTube, os animamos a formaros los que os interesen en trabajo social digital, os animamos a matricularos en el curso de Acción Social Digital del ISQT, y bueno, muchísimas gracias, Jorge. Sí, gracias a vosotros. Si me permitís una última reflexão. Sí. Eu espero que possamos rapidamente fazer propostas de metodologias adaptadas, metodologias alternativas. Eu fiz este verão uma escola de verão sobre a adaptabilidade de metodologias de intervenção em trabalho social na proteção à criança e, de facto, o resultado foi muito bom, com o apoio da Fundação de Ciência e Tecnologia.
E de facto o que nós verificamos aqui é que nós precisamos ter práticas de intervenção digital, de apoio à proteção da criança e do jovem, principalmente nas situações mais vulneráveis, como também as questões da violência e da violência doméstica nos adultos. São áreas que carecem de apoio, como também a área da saúde mental. A área da saúde mental e da reabilitação comunitária das pessoas no quadro psicótico, neurótico, que carecem de atividade diária e de atividade cotidiana. E estas são áreas que poderemos desenvolver através de grupos de autoajuda, do self-help group, a partir de redes sociais digitais, em que a própria pessoa pode ser líder na criação do seu grupo de autoajuda para criar suportes de reforço da sua autoestima e do seu bem-estar. E era esta a última referência que eu faria, e gostei muito de estar convosco e eu espero que tenham sucesso e continuidade neste trabalho. Muito obrigado. Pues muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Chaime. Chaime, si quieres, tú puedes concluir ahí desde Zaragoza, desde el Ebro, desde la Nevada. Puedes concluir con esta... No, pues muchas gracias a Jorge y gracias a ti, Antonio. Esto se ha hecho un poco más largo que otros días, pero creo que el público lo agradecerá porque ha sido una conversación muy interesante. Tendremos que repetir. Tendremos que repetir, Jorge. Oye, pues muchísimas gracias. Os animamos a todos a seguir... Un abrazo. Nos animamos a todos a seguir viendo estos vídeos y sobre todo a formaros y a practicar esta inclusión digital que es parte de una democracia inclusive para todos y todas en el siglo XXI. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.